Oiê! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje estamos aqui por mais um episódio do nosso podcast. O segundo hoje e muito especial. A gente está aqui com a Vanessa Machado. Oiê! A nossa embaixadora do EIT. A minha amiga maravilhosa. Maravilhosa. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu tô amando isso aqui. Não, Olha e o lugar? chique. E o lugar, amiga? Ah, é? O lugar foi especial hoje. Foi sem querer. Foi. Foi sem Conta querer. essa história. Almocei aqui hoje. Não, a gente gravou, né, de manhã, porque a gente combinou de gravar de manhã e gravar à tarde. Beleza, chegamos aqui para almoçar, a gente estava sem almoçar. Ainda você falou, olha, se tiver aberto ali no Galetos, tal, vai almoçar ali, que ele é uma delícia. Chegamos aqui e nós não conseguíamos achar o local para a gente gravar. Um lugar não dava porque tinha muito barulho, outro lugar não dava porque não sei o que lá. E assim, onde nós vamos fazer? Eu falei, gente, por que a gente não vê se dá para gravar aqui? Porque olha que lugar lindo. E assim, combina, né, amiga, com o dia de hoje. Sucesso. Obrigada. Enfim, vamos lá, né, para essa conversa gostosa, que eu tô louca para perguntar um monte de coisa que vocês sempre me perguntam lá no nosso Instagram. Se deixar, a gente fica 4 horas aqui. 4 horas, pelo menos. Comendo e bebendo, porque vai Comendo chegar e comida. bebendo, olha aí. Ai, que delícia. Obrigada. Esse pão de queijo é uma loucura. Obrigada. E só beber sem comer não vai dar certo, Vai né? dar Porque a gente certo. vai falar muita coisa, né? É. Vai sair dos eixos. Amiga, como muita gente já te conhece, porque na verdade a Dermociência, né, começou. Eu falo que existe a Dermociência antes da Vanessa Machado e a Dermociência depois da Vanessa Machado. Depois que a Vanessa apareceu, a maioria de vocês conhece ela, vê sempre ela lá no nosso Instagram. Mas como tem gente que não conhece você, eu tenho algumas perguntinhas que eu acho que todo mundo sempre tem aquela dúvida, assim, saber como é a vida de atriz. Como foi fazer novela? Como que começou tudo isso? Aonde que começou? Pois é, como é a vida de atriz? A vida de atriz é receber mais não do que sim. Você tem que ter uma autoestima muito boa, porque é muito mais não do que sim. Quando acerta, aí vai fácil. Mas é uma vida complicada, é uma vida competitiva. Agora, eu comecei lá atrás, eu vim de uma carreira de modelo. E aí eu fui estudar. Quando você veio de Goiânia. Eu vim de Goiânia. Depois, uma agência de modelo me descobriu. Trabalhei como modelo um tempo. Depois me casei. Nesse meio tempo eu comecei a estudar. Fiz oficina da Globo, que foi abriu muitas portas para mim, assim, né? Tinha a oficina da Globo, que era uma preparação de atores. E aí você ficava cadastrada na espécie de um mailing deles, no mailing deles, para quando tivesse personagens com as suas características, com a sua cara, eles chamavam, eles priorizavam essa lista que passou pela oficina de atores, que era um curso muito sério que a Globo proporcionava. Demorava de 6 meses a 1 ano, tinha aula de filosofia, tinha aula de interpretação, tinha aula da história da arte, tinha várias aulas. Então, era um curso muito completo. E aí, sempre que tinha testes, a Globo priorizava essa lista que vinha da oficina de atores. Era um curso que você tinha que fazer um teste, e se você passasse no teste, que você ia fazer o curso. O curso. Então, era um curso concorridíssimo. Tinha uns 1.000 e tantas vagas. Enfim, acontecia acho que 2 vezes ao ano. E aí eu fiz esse curso, passei. Quando eu me separei, eu me mudei para o Rio e fui correr atrás. Já com esse respaldo da oficina de atores da Globo. Então, fui chamada para teste, fui negada em um monte, até que o da novela eu consegui passar. Foi a primeira? Foi a primeira novela, Laços de Família. Laços de Família. Laços de Família. O interessante é que eu passei para a personagem da Capitu. E aí, no processo de leitura dos capítulos, o diretor, e conversando também com a Giovanna Antonelli, viu que ela, que tinha muito mais bagagem do que eu, era a mais indicada pelo papel.
Mas eu passei, a princípio, pelo papel da Capitu. E aí fiquei como amiga dela, que para mim foi muito importante. A Simone. A Simone, porque eu não sei se eu seguraria, entendeu? A Capitu cresceu, a Simone primeira novela, pro primeiro papel. Mas você sempre soube que você queria ser atriz ou foi uma coisa que foi acontecendo? Eu sempre gostei de me comunicar. Eu sempre gostei dessa coisa de comunicação, de lidar mesmo na carreira de modelo, quando você faz uma campanha, alguma coisa, você meio que você se veste, não deixa de ser um personagem que você está criando ali para as fotos, para aquele clima da campanha. Eu sempre gostei muito disso. E sempre gostei muito de entretenimento, gostei muito de entreter as pessoas. Sempre fui a palhaça da turma, sempre gostei de fazer as pessoas rir, sou muito ligada a cinema. Então, acho que era um caminho natural, assim. Foi um caminho natural. Começou acontecendo porque você veio trabalhar como modelo e aí as coisas foram acontecendo. Acho que uma coisa puxa a outra. E quando você fez... eu lembro que até a gente já conversou várias vezes, porque nós, réis mortais, que nunca trabalhamos, né? Atrás das câmeras, a gente sempre curtiu a novela, a gente sempre gostou disso. Naquela época, eu não vou falar data, tá? Quem não sabe, pesquisa no Google quando foi que passou essa novela, porque faz tempinho. Tem um tempinho. Esses dias. A gente, naquela época, hoje a gente tem o streaming, né? Que você escolhe o que você quer assistir e tal. Na nossa época, era o que tinha na TV. E a Globo era... né, é ainda uma das referências em novela, né? Era o que entretia a gente. E Laços de Família foi uma novela muito forte, disruptiva. Eu lembro que até hoje eu me lembro da cena, que foi uma cena muito forte, que a Carolina Dickmann, né, que fazia o papel principal lá, que raspou a cabeça. Então aquela cena foi uma cena icônica e trouxe assim. E como que foi? Como que foi vivenciar essa fama, né? Porque você saiu de modelo, né? Que fazia, né? E as pessoas provavelmente não te reconheciam tanto como modelo. E como foi assim quando aquilo explodiu, né? E que as pessoas começaram a te... Porque até hoje, né? Até hoje a gente sai juntas. Em São Carlos, lembra? Né? A gente almoçando, a moça parou do nosso lado e falou: você não é aquela moça que fez a novela? Eu falei, é ela mesma. Eu tenho orgulho de ser. É ela mesma. Eu já falo logo, é véia, hein? É véia, porque lembrar tem toda... Não, eu fiz outras novelas depois. Mas, assim, a fama... Eu confesso que a personagem me assustava. Como eu fazia uma garota de programa, assim como a Capitu, mas a garota de programa... A personagem garota de programa Capitu era a boazinha. Eu era a vilãzinha da história, falsa, dissimulada e tal. Então, eu fiquei com medo, porque eu lembro de histórias de personagens mais do estilo vilão, que apanhavam na rua. Eu sou dessa época. Hoje não, hoje tem um entendimento muito melhor do que a arte, mas os vilões eram para apanhar, xingados na rua. E eu falei, gente, eu estou fazendo uma prostituta má. Como é que vai ser a aceitação do povo? Como é que vai ser a abordagem, o assédio, as cantadas? Será que eu vou sofrer muito com isso? E eu me surpreendi muito, porque foi tudo muito tranquilo. Muito tranquilo. Eu tinha uma preocupação, assim, eu saía mais vestida do que o normal, do que a minha personagem na televisão. Então, assim, as coisas que hoje eu uso normalmente, decote, mini saia, eu não usava para as pessoas desassociarem mesmo. Até porque você é alta, ninguém ia arriscar, né? Brigar comigo, apanhar. Se fosse eu, baixinha, assim, porque uma mulher alta, ninguém vai arriscar. Mas eu nunca tive problema, muito pelo contrário. Eu fiz todas as revistas, eu fiz muita publicidade. Então, assim, foi muito, muito legal. Foi muito legal. Acho que abriu portas. Eu acho que foi aí onde que eu estourei, né? E eu, inclusive, quando eu te vi a primeira vez no Instagram, porque também a gente vai contar um pouquinho de como que a gente se achou. Quando eu te vi a primeira vez, eu acho que eu vi por um Instagram de alguém que tinha te marcado, alguma coisa assim. E eu olhei para você, eu na hora já reconheci. Você vê como essa novela realmente ela foi marcante, assim, ela foi
muito forte. E teve bastante reprise também, né? Reprisou. Ela reprisou. E vira e mexe, as pessoas pedem ela. O Manuel Carlos, as novelas dele são muito marcantes. Muito. Ele sempre acerta muito no tom. E você sabe que depois que eu te conheci, eu comecei a me interessar mais por saber... Porque quando eu assistia a Chofenzinha, a gente não se preocupava muito assim, ou não prestava muito atenção quem escreveu aquela novela, né? Hoje a gente tem um entendimento melhor, mas na época não, a gente assistia, curtia, mas depois disso eu comecei a prestar mais atenção, e realmente as novelas dele são as inesquecíveis, assim, as mais marcantes. Quando você vai prestando atenção, você vê que todo mundo tem um estilo, né, de escrever. Glória Pérez tem um estilo, Manuel tem outro, que é sempre muito ligado àquela coisa Rio de Janeiro, Leblon. Aí na época tinha o Lombardi, que fazia as novelas da Sete, que era aquela coisa mais de humor. Você vai conhecendo o estilo de novela dos autores. E era muito legal, assim. E aí, depois disso, eu fiz outras coisas. Fiz Quinto dos Infernos, fiz Cobras e Lagartos. Depois eu fui para Record, eu fiz uma novela na Band. Fiz um filme em Portugal. Fiz uma peça de teatro aqui em São Paulo. E aí também me casei. 455 vezes. Quantas vezes, amiga? Amigo oficial ou oficioso? O que você considera como casamento? Oficial, no papel. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, né? Porque 4. Comunhão Estável também assinou papel. Assinou. Agora, oficioso. A gente não precisa. Deixa pra lá. É uma mulher que ama muito. Eu amo muito. Ama muito. Eu já percebi. Intensa. Verdadeira. E leal. Brava, leal. Muito leal. Aí eu até vou contar uma história. Aproveitando que a gente está aqui, o vinho já está pegando. Já está batendo. Entendeu? Já está batendo. Teve uma vez que a Vanessa me convidou para ir para o Rio. Inclusive, uma das vezes que eu fui para a gente conversar sobre o Eite, né? Quando eu te ofereci o Eite. Porque a gente se conheceu pelo Instagram, eu vi o perfil da Vanessa, falei, nossa, uma global! Será que ela responde? Aí eu mandei mensagem para você. Vi que o teu perfil era um perfil que combinava muito com a nossa empresa, porque na época eu não entendia isso no marketing, dentro das redes sociais, dentro do marketing de e-commerce. Eu não entendia. Foi quando as blogueiras começaram a estourar, em 2018, já tinham estourado bastante, né? As pessoas já estavam falando das micro-influenciadoras, que elas davam um grau de conversão melhor. Eu comecei a acompanhar isso e falei, nossa, ela tem a pele com melasma, que tem mancha, né? Ela tem uma pele já indo para uma pele madura, porque já estava no caminho para isso, e o nosso produto também oferecia. Então, eu vi ali o perfil que a gente precisava. Sim. E eu pensei, vou acompanhar ela, porque não só... Eu sempre pensei assim, eu não queria uma pessoa para falar do nosso produto só que gostasse do nosso produto. Que tivesse, né, que a gente tivesse... na verdade, eu gosto de fazer amizade, né, com a pessoa e criar uma relação com ela, uma relação de parceria, uma relação para a vida. E aí, quando eu entrei em contato com a Vanessa, a gente começou a trabalhar juntas, né? Ela gostou do meu... Eu falei, olha, testa, vê o que você acha. Se você gostar, a gente volta a conversar. E aí a gente começou um relacionamento, que foi de janeiro até setembro. Em setembro, eu já tinha o projeto dos olhos. Eu já estava de olho em algum desenvolvimento com olhos. Acho que a gente até tinha lançado alguns olhos e tal. Que era os olhinhos que a gente refez hoje, né? Mas eu já estava colocando o projeto dos olhos no jogo, né? Eu estava conseguindo colocar, porque isso e a gente envolveu... trocava figurinha. Você fala, o que você acha disso assim, assim? Isso. A Vanessa já falava no perfil dela bastante sobre óleo essencial, óleo vegetal, né? Eu já estava percebendo que o mercado já estava pedindo isso. Produtos naturais. E outra, eu também precisava desenvolver uma linha um pouco mais brasileira, porque a maioria dos nossos produtos eram todos importados. Enfim, quando eu conversei com a Vanessa, eu fui para o Rio para conhecê-la pessoalmente e para oferecer, né, um projeto que era... A gente não sabia que era o Eite, né? Mas eu tinha na minha cabeça, eu tinha uma ideia, que era, vamos desenvolver um produto aprovado pela Vanessa. Que a Vanessa aprove, que ela goste, que seja dentro dos, enfim, em parceria. Foi a melhor coisa que eu fiz, amiga.
E aí eu fui pro Rio, aí vem a história, né? Eu fui pro Rio. E a Vanessa falou, olha, traz uma roupa pra gente ir no Fazano. Fazano. Tem um convite pra gente ir no Fazano, a gente vai lá no Fazano. Eu não sabia nem o que era, porque fazia séculos que eu não saía. Chegamos no Rio, eu não sabia nem que roupa eu ia. Um pretinho básico, amiga, eu nunca vou esquecer. Traz um pretinho básico. Nunca é. Chegamos no Fazano, aquele lugar delicioso. Carioca é um povo maravilhoso. Muito caloroso, muito Receptivo. É. Aí chegamos no Fazano e tal. Conversa vai, conversa vem lá. Não dava para conversar muito porque estava bem movimentado. Não lembro direito, mas já era tipo mais pro final. Assim, eu comecei a conversar com um moço que estava lá, um menino que estava lá. Um gato. Um gato. E ó, O som alto, conversava aqui no ouvido, eu lembro como se fosse hoje. E eu e de repente, que você é uma mulher casada, mãe de uma filha linda, né? De repente ela me puxa, ela me chama, vem cá. Me puxa, falou, o que você tá falando com esse moço? Eu falei, amiga, ele é gay. A gente se encontrou, ele é da minha região, a gente é do mesmo lugar, a gente começou a conversar. Ela ficou desesperada. Ai, graças eu a Deus. imaginava o marido dela. Foi levar minha mulher para São Paulo, levou ela para o mau caminho. Eu falei, pelo amor de Deus, você está falando com ele. Não faz isso comigo, não aqui comigo, não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Ela, Vanessa, ele é gay. Mas um alívio. Não, e é engraçado que ela nem conhecia meu marido. Tipo, isso era porque é uma pessoa que jamais, em hipótese nenhuma, inclusive vira amiga das mulheres dos ex. Eu sou amiga de todos os meus ex. Todos. E de todas as atuais dos meus ex. Não tem problema. Não, é verdade. Eu acho que é porque o amor muda, né? O sentimento, o tipo de amor muda, mas eu não sei cortar da minha vida quem um dia já foi muito importante para mim. Eu tenho uma gratidão por tudo que eu vivi e a pessoa me proporcionou que eu não consigo riscar da vida. Não tem e como eu não tenho riscar. filho com nenhum, fica sempre uma amizade real e genuína. É verdade, é verdade. E, enfim, aí depois dessa fase, depois que a gente conversou, a gente acertou, a gente combinou o weight. Na verdade, a Vanessa, quando eu fui oferecer para ela falou, amiga, será que isso vai dar certo? Eu nunca vou esquecer. Será que isso vai dar certo? Porque a gente estava numa situação, naquela época, as duas, muito sensível. Eu acho que a pandemia não tinha estourado, foi antes da pandemia. Foi bem antes. Foi bem antes. Foi um ano antes, eu acho que nem um ano antes. Não, amiga, eu lancei o 8 no dia 8 de março, a pandemia foi no dia 16. É verdade. A gente veio testando o weight. Desde o ano anterior. Desde o ano anterior. Mas o lançamento do weight foi no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dia 16 fechou tudo. Eu lembro do desespero. Nossa Senhora. O desespero. Diarreia. Eu pensava assim, ó, não, a gente demorou tanto para fazer isso, para conseguir fazer isso, né? Porque até então, a gente era uma empresa, a gente ainda é uma empresa pequena, mas na época era menor ainda. Com 3 produtos, né? Tinha lançado os óleos, mas isso ainda era uma coisa nova. E tudo que a gente faz de inovação, eu já percebi isso, assim, tudo que você inova, você vai inovar na tua empresa, você quer fazer algo de diferente. Você tem que pensar que a inovação não vai ser a tua grande venda, entende? A inovação, ela sempre tem o tempo dela. Às vezes, ela tem um tempo de 1 ano, às vezes ela tem um tempo de 2 anos, às vezes ela tem um tempo de 3 anos, às vezes tem 5 anos. Você está vendo aquela necessidade de mercado, mas as outras pessoas ainda não tiveram a necessidade para aquilo. Elas não sabem que elas precisam ou elas ainda não conhecem. E vender óleo facial era um risco. No Brasil, né? Era um Agora risco. o mundo inteiro já copiou a gente. Você lembra que ela Luz não ela não é atriz, é uma modelo famosa que lançou também um blend de óleos. Modelo brasileira? Camila Coelho. Coelho.
Eu sou ruim Camila Coelho, não, ela era blogueira. Isso, é americana. Ela lançou lá fora. Não, ela é brasileira, mas ela mora lá fora. Isso. Ela lançou um blend de óleos logo em seguida que a gente lançou. E então meu maior medo na época era a gente inovar em alguma coisa e era um tiro no escuro. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente sabia que o mercado ia gostar muito, porque ele realmente é um produto diferenciado. A gente sabia que estava lançando um produto sensacional. A gente tinha essa noção pelos ativos, pela qualidade do produto, pelo que a gente escolheu e testou e viu o resultado. A gente não tinha dimensão. Do tamanho né, do que isso ia virar. Porque o Weight realmente, ele não tem nada parecido. Não tem nada de blend de óleos no mercado mundial. Não tem nada ainda que chega aos pés do Weight. Não é porque é meu não, gente. É porque é o que é. Eu tenho 3 destaques no meu perfil do Instagram, Vanessa Machado A, que tem antes e depois, assim, incríveis, de queimadura à psoríase. Psoríase. Isso a gente não tinha estudado ainda. A gente não tinha estudado. A gente estudou na pele anti-rugas, mas o que ele faz ele é muito inovador, ele é muito único. Eu nunca vou esquecer que um dos pontos, assim, que eu me senti um pouco insegura, que eu falei, será? Eu fui conversar com o professor Vanderlei, na época, sobre o óleo de café, né? Dentro daqueles estudos que a gente já fez do óleo de café. E aí, eu sentei na frente do professor Vanderlei, ele é uma pessoa que é cética, né? Cientista. Tá quentinho, né? E ele é muito cético. Ele falou, mas o que os óleos fazem na pele? Aí eu dei aquela... Se ele questionou isso, e tudo que quando as pessoas veem, assim, eu lembro quando a gente falava que era um blend de óleos para uma pele oleosa, seca, para todos os tipos de pele. Isso é uma coisa inexistente. De difícil compreensão. Porque todo cosmético é sempre vendido focado para... Ou oleosa ou seca, né? Numa mista. Isso. O que ele faz? Ele perguntou para mim o que ele faz na pele. Que eu sabia, então, ou seja, tem pouco estudo sobre isso. Agora... Inclusive, lá na USP mesmo, depois que eu coloquei o projeto, que eu já tenho uns 2 anos mais ou menos, já tem umas 3 empresas estudando óleo essencial lá para outros tratamentos visando a melhoria da qualidade da pessoa no tratamento de câncer e tudo mais, né? Mas até aquela época, para que servia o óleo na pele? O que ele fazia? Ele me perguntou o que ele faz na pele. Aí eu falei, olha, Dr. Vanderlei, ele é um produto que amolece os queratinócitos, porque se eu falasse para ele, olha, ele penetra nas camadas mais profundas, e ele estimula colágeno, elastina, ele ia olhar para minha cara e dar risada, porque precisa comprovar isso, né? A gente sabe dos benefícios, eles são milenares, a gente sabe disso. Só que uma coisa é você falar, outra coisa é você comprovar, e a gente conseguiu comprovar. Então, claro, agora vem uma segunda remessa de estudo, de comprovação para essas questões inflamatórias, né, de psoríase, porque daí depois que a gente lançou o Weight, aí as pessoas começaram a usar para outros fins. Para vários outros fins, inclusive, é muito engraçado. Já passei o Weight ali. Eu falei, opa. Eu queimei a pele, passou. Que mais? Teve o caso da psoríase, eu acho que foi fantástico, que foi com o Ricardo, né? É porque psoríase geralmente é tratado com corticoide, né? E, então, quando você consegue tratar em 3 dias com produto natural, realmente é algo revolucionário. Psoríase, já tem casos de gente que já tratou hemorroida, já tem tudo. É que a gente não pode divulgar, porque é cliente fala, não fala meu nome, não. Não fala, não. Uma coisa que eu percebi também, que o mercado... Ainda bem, né, que isso tudo aconteceu, ainda bem que a gente tem as redes sociais, né? Quando eu te conheci, eu comecei a te acompanhar, eu já sempre gostei muito do que era natural, tanto que a Dermociência nasceu de matérias-primas naturais. A gente não tinha muito empresas de confiança validadas aqui no Brasil, que foi essa a minha grande dificuldade para trabalhar com produtos brasileiros. Mas eu vi no teu perfil uma coisa incrível, que era assim, o processo de envelhecimento sem o uso
né? Porque quando você começou a falar, quando que aconteceu isso na tua rede social? Quando que você começou a dar dicas de óleos vegetais, óleos essenciais? Por que você sempre gostou disso? Ou foi uma alternativa a outras coisas? Não, assim, bom, eu tava, antes da pandemia, eu tava fazendo outras coisas e eu tava numa situação financeira muito ruim. Quebrei, meu marido quebrou na época. E eu sempre fiz parte de um ciclo social muito bem, eu sempre fui muito bem relacionada e tal. E eu não, e isso, desde sempre eu gostei dessa coisa. Eu tinha uma avó baiana, eu cresci muito rápido, então quando esfriava um pouquinho em Goiânia, eu tinha dores horrorosas nos ossos, porque era meu corpo crescendo muito rápido. Com 12 anos já tinha esse corpo. E aí minha avó fazia umas coisas com farinha, pegava umas ervas, então eu sempre fui fascinada por isso que passava na hora. Não tinha remédio que parava a minha dor. Minha avó ia lá, fazia as alquimias dela e passava na hora. Era a única coisa que passava. Ela ia uma meia por cima e tal. Então, isso sempre ficou na minha cabeça. Então, eu sempre fiz as minhas misturinhas. Eu sempre gostei, até por falta de dinheiro mesmo, de não poder comprar um creme caro. Eu sempre gostei de estudar o natural, o barato. Então, eu falava de óleo de coco para as minhas amigas. Quando ninguém ainda falava. Ninguém falava de óleo de coco. A gente, vocês nunca usaram óleo de coco. Você jura que eu vou passar óleo no meu cabelo? Meu irmão, não tem máscara mais maravilhosa do que óleo de coco. E aí, eu falava isso, sem meio que foi por isso que eu resolvi lançar meu canal. Falei, cara, ninguém tá falando disso. As pessoas têm que ter essa alternativa, porque até na minha época, os importados e tudo, os nacionais, não tinha nada assim para minha idade, não tinha maquiagem para minha idade. Eu comecei velha, eu comecei com 40 anos, né, a ser influencer, blogueira, essas coisas. Então, E aí você chegou nessa fase e não tinha nada no mercado, tinha imagina. nada no mercado. Eu falei assim, então eu vou fazer. Que então, isso não faz tanto tempo atrás, assim. Não, foi ontem. E ainda, até hoje, eu acho que não tem algo focado específico para pele madura. A pele madura, ela tem que buscar o que tem no mercado para remediar a situação. E vai criando truques, né? Que foi isso que você começou a fazer lá no... Fazer eu comecei a estudar verdadeiramente óleos, assim. Então, eu via... óleo de girassol diz que faz bem pra pele. Aí eu ia pesquisar tudo de óleo de girassol. Via tudo. Aí, então, eu descobri o óleo de gerânio. Descobri gente, como é que chama aquele? O olíbano... Não, a rosa mosqueta. A rosa mosqueta. A rosa mosqueta foi um insight. A rosa mosqueta deu uma febre, né? A rosa mosqueta deu uma febre. Mas pra mim foi um insight, porque eu falava assim... Da trilogia, eu lembro que eu falava assim, gente, na época, eu sempre gostei muito de jogar, né? Eu ia pra Argentina jogar no cassino todo ano. Nessa época eu tava bem ainda de grana. E aí eu lembro da minha avó falar, não tinha remédio pra cicatriz. Então as pessoas operavam, né, e punham rosa mosqueta. Eu falei, gente, se rosa mosqueta é bom para cicatriz, eu imagino que pra ruga deve ser maravilhoso. Porque, né, esticou a pele, é o mesmo. E eu ia pra Argentina e comprava rosa mosqueta de litros, assim, aí fazia várias misturas com rosa mosqueta. Bom, rosa mosqueta estourou. Depois foi aquele óleo, gente, eu esqueci o nome do óleo, daquele da OA. Cacai? Cacai, ótimo. Cacai só é difícil de comprar, amiga. Pois é. Porque ele é, acho que da Amazônia brasileira também, mas quem extrai mesmo e vende numa qualidade blá é na Colômbia ou em algum outro país beirando o Brasil. A gente ainda... A gente pesquisou para pôr no Waze. A gente queria muito cacai. Ele é um óleo fino, ele é um óleo leve. É que a ideia do Eite era juntar ômega 3, ômega 6, ômega 9, vários minerais, várias vitaminas, enfim, né? Pegar um pouquinho de bom de cada óleo, assim. E aí vendi muito cacai também. Muito. Aí até eu comprei. O Eite. Eu compro tudo que ela fala. Aliás, se você pegar minha bolsa, você vai ver que eu sou... Ô, Beth, pega a minha bolsa. Beth... A Beth, tá. Pega a minha bolsa lá, Douglas, pra você ver o que eu tenho dentro da bolsa, o que eu trouxe. O que eu tomo sempre. Que tudo que a Vanessa
fala pra tomar, eu tomo, porque eu quero ficar igual ela, assim. Não essa. A minha bolsa pequena, que eu trouxe um sachê que você conhece. Vamos fazer propaganda, porque vale. Todo mundo sempre me pergunta lá no Instagram o que eu tomo de colágeno. E eu vou fazer propaganda pra minha amiga. E é maravilhoso mesmo. Cadê ele? Mesmo. Aqui, ó. Eu Tá trago. lá! Quando eu viajo, eu trago o meu Younger pra eu tomar. Hoje eu tô tomando vinho, não vou tomar agora. Maravilhoso. Não. Mas pode tomar depois. Cupom Vanessa, Que né? ele não é... Não, né? Não, eu adoro. Eu tô tomando... Eu já tô, acho que é na 4ª ou 5ª caixa já. Maravilhoso. Eu não consigo ficar sem. Eu fiquei esses dias um tempo sem, eu não sei porquê, mas eu não sei se é coisa da minha cabeça. Porque eu sinto que a minha pele tem uma variação, assim, no período entre... acabou a menstruação, menstruei, aí a pele fica boa, fica maravilhosa. Aí começa a chegar próximo de vir a menstruação, a pele fica uma caca. Né? Aí eu não sei porquê, mas quando eu tomo ele, esse período eu não percebo. Eu não sinto ele. Não, se eu não bom. estiver tomando, porque eu já fiquei sem, né? Até, às vezes a gente atraso para pedir, não dá para pedir, enfim, eu fico sem, eu percebi já a diferença. Pode ser coisa da minha cabeça, dirão que é coisa da minha cabeça. Mas, né, enquanto estiver funcionando, eu vou fazer. Não é não, tá certo. Tá Enfim. E aí, você já falava, então, bastante. Uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo para você, que é um dos poucos perfis que eu acho que a gente tem, tanto no YouTube, que agora a gente está vendo bastante gente falar, que é a questão do envelhecimento, né? Como envelhecer bem. Porque eu lembro que... eu não sei se é porque eu te vejo todo dia, sempre, ou em rede social, ou pessoalmente. Eu não percebo você envelhecer. Eu não sinto, eu não... Você me vê todo dia. Não sei, porque quando a gente se conheceu, eu até já peguei store. De 3 anos atrás, 4 já, minha 4, já vai fazer 4. Vai fazer agora no final do ano 4 anos que a gente tá junto. Que a gente tá junto. E eu já peguei story e até entra um pouco também na questão assunto saúde, que hoje eu gravei com a doutora Vanessa Perusso, sabe, a dermatologista, que fala bastante de saúde. E a gente falou muito sobre saúde. Então, assim, o que eu percebi ao longo desse tempo, que por isso que eu falo que eu acho que eu tenho a sensação que você não envelhece, isso não acontece com ela. E é maravilhoso essa forma de envelhecer que você não mudou só a questão pele, né? Não foi só o weight ou, né, os produtos da dermociência, enfim, ou todo o seu cuidado com a parte externa que fez com que a tua pele se mantivesse tão boa, né? O que você fez? O que você faz além disso? Não, eu cuido muito... Virei musa fitness, né? Logo. Virei musa fitness, mentira. Não, eu ganhei esse título lá por um jornalista carioca, que eu adorei. Eu falei, gente, como eu posso ser música fitness? Claro que é. Cachaceira desse jeito. Você é real. Eu sou real. E é isso que é legal, porque hoje... Eu até conversei bastante hoje, quando a gente gravou sobre saúde. A gente conversou bastante sobre essa questão do processo de envelhecimento e o que as pessoas mostram na frente das câmeras que não acontece, ou que as seguidoras não conseguem alcançar. Porque tem alguma coisa por trás que a gente não sabe. Porque, óbvio que 24 horas do dia, né? Ou tem coisas que a pessoa opta por não mostrar, porque dá muita polêmica, porque gera muito, né? Mas você não. Você sempre foi. Até eu tô com saudade do momento Coió, viu? Tava do quadro. Que era muito legal, porque você traz uma coisa muito verdadeira. Que eu tenho certeza que as suas seguidoras que estão assistindo, elas vão falar exatamente isso, né? É o real, é o que é real. Eu tô te olhando, eu vejo linhas, eu vejo um processo de envelhecimento, eu vejo uma musa fitness de verdade, né? Não com aquele corpo escultural que não é tão real às vezes, sabe? É uma realidade que é maravilhoso. Até condizente com a minha idade, né? É interessante isso porque há 5 anos eu fiz poucos botox na minha vida. Comecei a fazer botox tarde, né? Tarde. Uhum. E assim, tipo, quando começava a minha testa enrugar, eu já ficava desesperada.
E aí ficava desesperado, porque cada vez, antes durava 6 meses, agora dura 4 meses. Agora 3. No meu dura 2. É, porque tá fazendo atividade física. Física pesada, então dura 2. Aí eu falei, gente, eu não tenho mais... Assim, a testa me incomoda mais, mas eu juro pra vocês, essas ruguinhas aqui... Do sorriso, do olhar, né? Não, aqui me incomoda um pouco, mas essa aqui... Eu acho que se eu fizer botox... Até porque eu sou cobrada também, né? Toda vez que eu faço botox e gravo um vídeo, aí vou fazer né, vou falar do meu produto. Sempre tem uma que fala, é muito fácil, toda botocada. Não, mas o Botox não tira a ruga, né? Tanto que eu tenho uma linha muito forte na glabela. Eu pra calar a boca dessa gente, eu tô não fazendo, assim, quer dizer, acho que até vou fazer pro Réveillon, talvez. Mas eu tô prolongando o máximo possível pra não falar, não, a pele é boa, porque é boa mesmo, porque o óleo é bom, tudo que eu uso é bom, todos os produtos que eu uso. É que é uma junção de várias coisas, né? Agora, a ruga, tem menina de 26 anos fazendo botox. 26 anos fazendo botox. Eu acho uma judiação, porque quando tiver a minha idade, ela vai fazer o quê? É que porque o corpo vai viciando, aquilo vai mudando, você cada vez tem que fazer em menos tempo. Aconteceu comigo, eu sei que vai acontecer. Uma menina de 24, 25 anos fazendo botox. Eu acho uma loucura. Dermatologista que me perdoem. Vocês me perdoem, dermatologistas, eles mas... falam preventivamente, né? que é para fazer preventivamente, mas eu acho uma loucura. Eu acho que o corpo da mulher de 20 anos atrás é diferente do corpo da mulher de 25 de hoje. Pelo fato que é uma coisa que a gente já conversou bastante sobre alimentação, sobre genética, sobre tudo que hoje as redes sociais, a influência, a maioria das meninas já fez alguma cirurgia plástica, já fez algum preenchimento, já fez algum procedimento com ácido para melhorar a pele. Hoje é mais acessível, né? Antigamente, na nossa época, parece que faz muito tempo, pouco tempo. Ontem. Isso era uma coisa assim, inacessível. Inacessível, era realmente inacessível. Mesmo para as mulheres de 40, de 50 daquela época, era uma coisa muito rara de se fazer, né? As pessoas iam mais... Era tudo, claro, também a gente não tinha rede social, né? Para ficar mostrando a nossa cara o tempo todo. É uma coisa que me preocupa, porque como eu tô, né, na frente da câmera e a gente se preocupa. E se acontecer uma intercorrência, se não der certo... Eu já estou naquela fase que eu não sei se quero fazer mais, porque aqueles leis, Ultera, Radiance, que você tem que fazer de 6 em 6 meses, uma fortuna. Eu já estou pensando em cair na faca. Ainda mais direto, uns 2 né? anos, já pular essa etapa, porque de 6 em 6 meses... Eu tenho horror a sentir dor, né? Não quero sentir dor. Eu estou pensando já, sabe, esticar aqui um pouquinho. Não pode deixar enrugar muito também. E eu acho que a gente tem que buscar aquilo que nos incomoda. Por exemplo, você comentou sobre o olhar, né? Os olhos... Você não tem uma flacidez de pálpebra, por exemplo. Você tem a testa que te incomoda. E tem gente, por exemplo, que nem eu, que o que me incomoda é a pálpebra, que é o meu olhar. Então, as pessoas, vocês mulheres, nós mulheres, a gente tem que prestar atenção àquilo que incomoda a gente e buscar uma solução para resolver aquele problema dentro daquilo que a gente... respeitando aquilo que a gente gosta. Porque a gente tem tanto seguidoras que são contra totalmente procedimentos invasivos e tal, e a gente tem muitas que fazem. Ou que unem o natural com o procedimento. Tem as que exageram, tem tudo. Então, fazer aquilo que você se sente bem. Exatamente. No final do dia é isso que importa. Eu não gosto daquele negócio de, porque isso é proibido, porque isso não pode, porque isso faz mal, porque isso aqui. Cada pessoa vai reagir àquilo diferente e a dor, cada um sabe onde dói. Eu, quando puder, né, vou cortar. A minha mãe também vai fazer, minha mãe tá bem caidinha, porque é da própria natureza genética nossa. E é porque se te incomoda, aquilo você tem que buscar uma solução, né? E hoje em dia está tão moderno isso, né? Você faz um consultório e no mesmo dia você está em casa. Antigamente era mais... Então, tem mais... Eu fico mais
tranquila, sabe? Que quando eu quiser fazer, não vai ser tanto perrengue como já foi na época, por exemplo, das nossas mães, ou né, na nossa época, um tempo atrás. E como que é o processo de envelhecer pra você? Foi uma coisa fácil? Assim, como que foi? Porque eu vou virar 40 agora. Caraca. Eu achei, de verdade, Vanessa, eu achei, sei lá, quando eu tinha 30, óbvio, né? Que eu não ia lidar, que isso não ia ser tão... que não ia mudar tanto a minha vida, sabe? Mas Eu não Eu vou não vou mentir. negar. Eu não vou mentir. Eu tenho uma amiga, mas eu não vou mentir. Eu 40 eu fiquei mal. Quando eu virei 40, eu fiquei mal. Quando eu virei 45, eu fiquei péssima. Porque aí eu perdi minha visão. Acordei um dia, olhar o celular. Gente, mas eu não bebi. Parece que eu tô bêbada. Eu preciso ler. eu já tô perdendo, Aí já começa a fazer assim, ó. Aí já começa a fazer assim. Aí eu falei, caraca, isso é velhice. Quando você... Porque 40 você sente muito na pele, na ruga, no cabelo branco, no não sei o quê. Os 45, se você vai sentindo, foi aí que também me deu o clique de começar a malhar, você vai sentindo no corpo. É a visão que tu perde, você não, parece que não escuta mais as coisas direito, é a dor, qualquer coisa dá dor aqui, dá dor no joelho. Quando começa a doer a junta... Vanessa, sabe o que me pegou? Sabe o que me pegou? A Andréia, nossa química, vai saber, porque ela carrega uma pinça dentro da bolsa. E às vezes eu falo, Déia, me empresta a pinça. Apareceu um Pelo pelinho aqui. Ixi, direto. Amiga, e eu assim, ó, isso pra mim foi... Eu estou realmente ficando velha. Bem-vindo ao clube. Porque a minha mãe, ela não enxergava e ela pedia pra eu tirar. Porque ela não enxergava aquilo. E eu enxergava. Falava, mãe, tem que tirar ali, ó. Aí eu catava a pinça lá e tirava pra ela. E na minha cabeça, isso não ia acontecer, entende? E agora chegou, você vê como são memórias, são situações... Claro, a gente não tem o que reclamar, ninguém está reclamando. Eu odeio gente que reclama. A gente não está reclamando, a gente está só aqui colocando alguns pontos. Ou seja, a gente sabe que tem gente pior, mas tem gente melhor também. Exatamente. Não, e assim, aquilo não vai voltar. Não Eu acho vai. que é essa sensação do processo de envelhecimento. Não vai voltar. É impossível que aquela... Não, a tendência é piorar, né? E aí a gente começa a aproveitar como se não houvesse amanhã. Exato. Esses momentos, né, de vitalidade. Eu acho que a grande questão agora é envelhecer bem. Envelhecer bem. Envelhecer bem, se sentindo bem, sem dor. Eu até estava conversando com a minha mãe, porque minha mãe, ela virou a chavinha dela depois dos 60. Porque ela começou a envelhecer, eu não lembro, assim, desse processo com a minha mãe, porque eu acho que eu já estava fora de casa. Mas, assim... Quando meu pai faleceu, eu percebi que aí minha mãe estava envelhecendo, né? E meu pai faleceu cedo. E aí, agora, ela está com 65, eu olho para ela, e a gente estava conversando sobre isso, que foi bem legal, eu nunca tinha falado com ela sobre isso. Ela começou a se cuidar. Acho que deve ter uns 2 ou 3 anos, assim, se cuidar de verdade, fazer o que você está fazendo. Foi para atividade física. Antes tarde do que nunca. Consultou com o Bruno, então começou a suplementar aquilo que faltava, começou a comer melhor, começou a se cuidar. E ela comentou comigo, eu não tenho dor. Ela falou, Andri, é uma coisa, eu vejo as minhas amigas com a mesma idade que eu, ou às vezes um pouco mais velhas, e elas têm dor por qualquer situação. Ela falou, não tenho dor, eu durmo no... Porque eu falei, mãe, como é que foi, assim, essa viagem que a senhora fez agora? Dormiu na casa dos outros. Hoje, se eu dormir na casa de alguém e eu ficar 3 dias no colchão da pessoa ou no travesseiro, eu já volto com dor. Ela, não. Não, mas isso talvez antes de fazer atividade física, amiga. Fazendo atividade física muda tudo. Muda tudo. Essa dor é do sedentário, eu acho. Uhum. E qualquer idade, pô, sua mãe, que tem o quê? Quantos anos? 65, não ter dor. Não tem dor. Porque ela tá malhando, ela tá pondo o corpo para funcionar. Para funcionar. Não pode parar, né? Você vê que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu sigo uma senhora no Instagram de 75 anos. Ela mudou a chavinha dela com 70. Loura, branca, pele rosa.
que você vai falar assim, nossa... Ela não é australiana ou americana, ela não é brasileira, Não, né? não É uma brasileira. senhorinha. Não, ela saiu dos 70, aos 70 anos. Hoje ela está com 75, sarada. Eu sigo ela, Musculosa, rasgada. Aham. Rasgada. É um exemplo, assim. É um exemplo. Me inspira muito. Porque, imagina, ela vai chegar até o 100, né? Se não acontecer nada, nenhum imprevisto, mas já até o 100 inteira, sem precisar bengala, sem precisar babá, enfermeiro, enfim. Outra coisa que eu também sempre falei, que eu jamais, que eu ia envelhecer com dignidade, que eu jamais ia fazer nenhum procedimento. Já não falo isso mais não, tá? Ah, eu não. Isso aí ficou pra trás, é passado. Também Eu não. acho que o que te realmente assim, tanto que eu já falei, eu acho que diversas vezes lá no Instagram assim, porque como a gente fala muito sobre melasma, sobre manchas e às vezes eu falo muito sobre o uso de ácidos, que eu acho que às vezes as pessoas confundem, né? Eu não concordo muito com o uso excessivo de ácidos para tratar melasma, mas por exemplo, para rejuvenescimento, para estímulo de Me dá um colágeno, você precisa gerar um processo inflamatório. Até o próprio peeling de fenol, que todo mundo me pergunta lá, o que você acha do peeling de fenol? Eu falo, gente, o que eu acho? Eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ela se sente bem. Talvez com 40 anos, fazer um peeling de fenol é um pouco de desperdício, porque a pele ainda está uma pele boa. Mas sei lá, você está com 70 anos, 60 anos, e você quer rejuvenescer. Quantos anos a mais de vida você tem? Você não sabe. Aliás, cada ano que passa, nós estamos no lucro. Estamos no lucro. Então, se sentir bem durante aquele processo até o final, até a gente ir embora, tá maravilhoso. Se a pessoa se sente bem com isso... E isso é muito pessoal, né? É muito pessoal. Porque hoje você vê essas mulheres que escolhem não pintar o cabelo. Ai, eu acho lindo. Acho lindo, mas eu vou pintar até morrer. Porque você não se sente bem, eu não assim. me sinto bem. Isso não quer dizer que esteja Agora eu errado. acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu tenho amigas, Você lembra da Filó, que a gente fez as fotos? Que tem o cabelo branco natural? Combina muito com ela, ela fica muito. linda. Tem pessoas que têm essa... Sabe? Que segura. Exatamente. Eu acho que muda a minha postura. Eu vejo cabelo branco assim, eu já fico... Entendeu? Eu não tenho esse... Bom, Eu eu acho acho que- idade, né? Então... É a relação, por isso que a gente fala bastante sobre pele madura, porque a pele madura reflete uma mulher madura, que reflete uma situação que é individual e que cada mulher lida de forma diferente. Exatamente. Né? Por isso que eu até perguntei para você se foi, né, aos 40. Eu não imaginei que essa chavinha ia acontecer desse jeito, né? E eu me Acontece. sinto acolhida quando eu vejo outras mulheres falando sobre isso. Eu me sinto acolhida. Eu sinto que isso é uma coisa natural, Natural. esse sentimento, mesmo sendo... Às vezes a gente pensa, pô, que ridículo isso, né? É coisa boba. Mas é uma coisa mas que pega, gente. pega. Falar que não pega, pega. O processo de envelhecer é um processo muito bonito, é um processo muito gostoso. Eu acho que também eu acho que eu vou ficar mais, será que mais desbocada do que eu já sou? A gente fica mais paciente. Não, e menos preocupada assim com certas coisas que eu acho que até agora eu tinha mais preocupação, né? Polir mais o que você fala, a forma como você fala, o que você fala. Talvez até esconder algumas coisas porque não fica legal, porque não é, né? E eu acho que isso já... Eu não estou mais me preocupando. Superei. Aliás, um exemplo que você conheceu, que eu adoro aquela história, é da Hebe Camargo. Eu acho que eu já fiz você contar essa história 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. E eu amo aquela história. Eu acho mais que vinho. Mais vinho. Põe mais vinho. Porque eu lembro que uma vez você contou no teu Instagram. E eu fiquei acompanhando. Você tinha que ter salvo aquela história. Você tinha que ter salvo nos destaques. Porque a gente, réis mortais, tem muita curiosidade de saber o que acontece por trás das câmeras. Apesar da Vanessa ser muito discreta, até demais, ela não conta muita coisa. Quem tem segredos com ela, tá com ela. Ela não conta pra ninguém. Mas aquela história eu acho tão linda. E a Hebe é uma simbologia de uma pessoa que envelheceu bem.
Foi. Não, a Hebe era um fenômeno. Vou contar essa história aqui pra vocês. A Hebe era um fenômeno. Quando eu conheci a Hebe, eu estava casada com o Otávio, eu tinha 22 anos, máximo. E aí a gente... Eu já tinha conhecido a Hebe em outras ocasiões, mas um dia a gente foi jantar num restaurante aqui em São Paulo que se chamava Leopoldo. Um restaurante muito chique aqui e tal. Aqui em São Paulo. Em São Paulo. E aí, eu sempre gostei do meu vinho, da minha cervejinha. Isso chegou ao ouvido de Dona Hebe Camargo. Que provavelmente foi o Otávio que, ó... Que foi falou. Ela gosta de beber. Aí, ela chegou à mesa e falou... Vanessa, eu soube que você gosta de tomar uma cervejinha, né? Eu falei assim, eu sou de Goiânia, o pessoal lá bebe. Gosta de beber e tal, não sei o que. Mas você bebe mesmo? Eu falei, eu bebo. Novinha, né? Novinha. Ela falou assim, então Segurava você vai bem. beber hoje comigo. Topa o desafio? Eu falei, coitada dessa velha. Coitada dela, gente. Mexeu com a goiana cachaceira. Coitada dela. De família, gente. de família. De família de cachaceira. Todos goianos falam a goiana cachaceiro. Aham. Eu falei, tadinha. Aí eu falei, senhora, para provocar, a senhora tem certeza? E ela vai beber comigo hoje. Mas assim, que eu beber, você bebe igual. Eu olhei e falei, coitada. Amor, ela me deu um couro. Que eu, no outro dia eu não abri o olho. Aí ela me ligou. A gente começou com cerveja. Vocês beberam A gente começou com cerveja. Aí, durante a cerveja, para abrir apetite. Aí, durante o jantar, vinhos e vinhos e vinhos. E tinha uma galera importantíssima, Marília Gabriela, não sei quem, coisa. Vinhos, tomamos vinhos. Aí, depois, eu lá, seguindo a Hebe. Aí, depois, fomos pro baile. Ela falou assim, agora vamos pedir caipirinha. Eu, caipirinha, ela, caipirinha. Eu já tinha entrado em coma alcoólico nessa parte já. Pedimos caipirinha. Não, antes de terminar o jantar, pedimos grappa, que é uma pinga italiana, que você toma como um digestivo. Tipo, grappa, desce grappa. E eu falei, essa velha não me segura, não, né? Fomos pro bar, caipirinha. Ela falou assim, agora eu vou dançar com o Lélio, pede uísque. Aí eu falei, pede uísque, aí pede uísque, aí pede, como é que chama aquele... Conhaque, não sei o quê. E o Lélio só no esquião e não sei o quê. Ela e aí você chamou o Otávio. Eu peguei no braço do Otávio assim e falei assim, me leva pra casa agora. Eu vou cair dura aqui. Outro dia, eu assim, debaixo da coberta, toco o telefone, a empregada vem, Dona Vanessa, telefone pra você. Quem é? Dona Hebe Camargo. Acordou, minha filha? Eu já gravei rádio, já fui na natação, já fiz isso. Falei, filha da puta. Não aposto. Não, nunca mais. Nunca mais. Não aposto com ninguém. Você bebe, eu bebo. Socialmente. Mas ela era uma figura encantadora, gente. Eu nunca vou esquecer. Eu vi hoje alguém publicou alguma coisa, acho que foi alguém do SBT, o Ratinho, acho que fez uma publicação da Hebe e eu me lembrei, sempre que eu vejo ela, eu me lembro dessa história, assim, eu adoro ela, adoro. Porque são coisas que a gente nunca nem imaginou, né, que acontecem. Mas ela tinha um fígado de aço, gente, eu não sei o que ela... Não sei como é que é... Ela tinha um fígado de aço, essa alegria de viver. Ela não ficava bêbada. Não ficava bêbada. Mas não ficava alegrinha, não enrolava a língua. Porque a gente vai ficando meio assim, né? Eu fico falando mais animado. Ela não... Nada. E eu via ela bebendo. Não é assim, jogou fora, troca, água. Não, eu via ela bebendo o que eu bebia. Não é possível. Viu o barman fazendo. Não é possível. Que legal. Era muito bom. E ela era divertida, né? Divertidíssima, engraçadinha. Bom, ela começava o programa dela tomando um copo de cerveja. Não, se ela bebia tudo aquilo, amiga, um copo de cerveja era pra abrir, entendeu? Era pra começar. Que nem a gente aqui com pra vinho, dar pra dar... Com certeza. Ai. Enfim, amiga...
Eu não sei quanto tempo deu já de gravação. Já Se deve ter deixar, a dado gente fica 4 horas Não, aqui. vamos ficar aqui até as 4 horas falando. Quanto tempo já deu? Que? Já? Tá. A gente faz outro Parece as depois. nossas lives, né? É porque a gente tem que falar do que vem por aí, entendeu? Das coisas novas que a gente tem de planejamento e tal. Vem Tem coisa muita boa por coisa. aí. Vem. Aguarde Eu tô sentindo. Tô, tô é. sentindo. Mentira, eu tô tô- sabendo, tá? Não tô sentindo nada, eu tô sabendo. Mas a gente não pode contar ainda, mas a gente vai contar. A gente vai fazer outro desse aqui. É. Acho que inclusive no mesmo lugar, porque Podemos esse lugar fazer no- foi especial. Foi. Foi sem querer, foi Não, gente, especial. onde tem comida e bebida, eu tô... É. Você sabe que quando eu falei pro Douglas, eu falei, Douglas, se desse certo aqui ia ser perfeito, porque é a cara da Vanessa. Ela Almocei gosta de aqui comer, hoje. taurina. Até a minha filha sabe. Minha filha fala, tia Vanessa é taurina, ela gosta de comer, mamãe. Até ela já sabe. E gosta de tomar um vinho. Eu falei, perfeito, esse lugar é perfeito. Se tiver barulho, vocês ignorem. Tá? Ignorem. Barulho, porque tem, nós estamos num restaurante, mas eles atenderam a gente muito Muito bem. muito bem. Eles fecharam o espaço aqui pra gente poder gravar. Ai, foi Adorei. especial hoje. Foi muito Adorei. especial. Obrigada. Obrigada, Van. Obrigada Conte mais uma comigo vez, sempre. amiga. Pra sempre. Nossa parceria é pra sempre. sempre, eu sei. Ai, a gente gosta de coisa pra sempre. É. Né? É. E o Eight é um sucesso. Quem quiser conhecer o perfil, eu vou deixar aqui o perfil da Vanessa para vocês irem conhecer também. Lá nos destaques. É uma loucura. É uma loucura. Aquele perfil. Tem Mas de é uma tudo. delícia. Obrigada, Obrigada amiga. a você, amiga. Obrigada Conta comigo. mesmo. Tamo junto. Beijo. Um beijo e até a próxima.